pessoal! Primeiro eu queria começar me desculpando com vocês, porque no mês passado eu não consegui gravar o vídeo de leitura das Minas. Mas esse mês a gente vai ter, e vai ter uma leitura das Minas muito especial. É a leitura das Minas com o tema Jane Austen. Essa semana, na verdade ontem, né, no dia 18 de julho, foi comemorado o bicentenário de morte de Austen. É até meio estranho falar que foi comemorado o bicentenário da morte de alguém, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma ocasião muito especial pros fãs da autora, pra gente relembrar a obra dela e a importância que ela teve na literatura mundial. Uma coisa que eu acho meio importante lembrar também é que muita gente fala que adora romance de época, adora Jane Austen. E assim, gente, Jane Austen não escrevia romance de época, tá? Ela escrevia romances de costumes, que eram... porque ela escrevia sobre a época dela, sobre coisas que ela vivia ali. E romance de época é quando a gente escreve sobre uma época que a gente não viveu, né? Escreve sobre o passado. Tipo Julia Quinn, Lisa Kleypas, Madeline Hunter, Eloisa James, essa galera aí escreve romance de época. Jane Austen escrevia sobre a época dela, assim como Machado de Assis, por exemplo. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre a vida dela. Ela nasceu e morou até mais ou menos uns 20 e poucos anos em Steventon, que é um vilarejozinho no interior da Inglaterra, em Hampshire. E assim, Steventon é um lugarzinho muito, muito pequenininho. Tipo, hoje em dia tem menos de 300 habitantes. O pai dela, ele era pastor na paróquia de lá. E a família, assim, apesar de ser um lugarzinho muito pequeno, né, e recluso, ela tinha acesso, assim, a muita gente, porque ela tinha vários parentes, assim, em camadas mais elevadas da sociedade. E eles sempre vinham visitar. O pai dela mesmo tinha ido pra Oxford, a mãe dela também era filha de intelectuais e... sempre tinha muita discussão política, filosófica na casa dela, eles sempre falavam de tudo, ela tinha amplo acesso à biblioteca do pai dela. Então, apesar de ter crescido num lugarzinho bem isolado, ela tinha uma visão de mundo bem expandida por conta disso tudo. E desde cedo ela começou a escrever. Ela escrevia contos, ela escrevia peças de teatro, assim, que ensinava com a família e tal. E foi nessa casa de Steventon que ela começou os primeiros rascunhos do que seriam alguns de seus livros mais famosos. Quando ela tinha por volta de uns 25 anos, o pai dela anunciou que ele ia se aposentar, porque ele não queria mais ser pastor ali naquela paróquia, e que eles iam se mudar pra Bath, que era uma cidade um pouco maior. E ela ficou muito chocada com aquilo, ela ficou muito perturbada, porque era a casa que ela tinha vivido a vida toda, né? Então, em Bath, eles ficaram lá de 1801 até 1805, que foi quando o pai dela faleceu. Ela não produziu muito nessa época, né? Então alguns biógrafos até acham que ela poderia estar passando por uma depressão nessa época e tudo. Ela chegou a começar um manuscrito que chamou The Watsons, mas ela nunca terminou. Na verdade, ela parou de escrever na época que o pai dela morreu. Possivelmente porque a história do livro estava muito semelhante à situação em que ela se encontrava na vida naquele momento, que eram 4 irmãs, que o pai morre e elas ficam numa situação muito difícil financeiramente. Esse romance inacabado foi publicado em português pela editora Nova Fronteira, junto com outro, Sanditon, que foi um que ela começou já no fim da vida, mas teve que parar quando ela ficou muito doente. Nessa edição das novelas inacabadas, que é bem legal, foi traduzida pelo Ivo Barroso, que é um dos maiores tradutores de Austen no país. Recomendo pra quem se interessar. Então, depois que o pai dela morreu em 1805, a família ficou ela, a irmã e a mãe meio sem rumo, né? Porque elas ficaram numa situação financeira muito ruim e ficaram meio que dependendo da ajuda dos familiares, dos irmãos dela. Ela foi morar com várias pessoas, assim, durante vários períodos, assim, até 1809, que foi quando um irmão dela que tinha mais dinheiro, né, tinha sido, na verdade, adotado por uns primos ricos, cedeu um chalé que ficava numa propriedade dele. E hoje em dia, essa casa lá em Chawton, onde ela morou, é o Museu de Jane Austen. Em Bath, na mesma rua onde ela morava, tem o Centro Jane Austen, né? Mas não é na mesma casa. E a casa que ela morou em Steventon quando criança foi demolida em 1824. Não tem mais nada, só tem lá a igreja onde o pai dela era pastor. Quando ela se mudou com a mãe e a irmã pra Chawton em 1809, foi quando, assim, a gente pode considerar o período mais produtivo, talvez, da vida dela, assim, como autora, porque ela revisou o manuscrito de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, e mandou pra publicação. Em 1811, então, saiu o primeiro romance dela, né, que foi Razão e Sensibilidade, depois, 1813, Orgulho e Preconceito. E ela, nessa casa, também escreveu Emma, Mansfield Park, e no final da vida, assim, já Persuasão. E ela hoje tá enterrada em Winchester, na Catedral. Ela passou os últimos dias da vida dela numa casinha, lá em Winchester. Uma casinha que, assim, hoje em dia não é museu, não é nada, só tem uma placa na porta e pessoas normais moram lá. E
tá enterrada na catedral, que era uma coisa assim, bem... pessoas importantes só que eram enterradas dentro da catedral, né? E hoje em dia lá onde ela tá enterrada tem todo um memorialzinho, tem... falando sobre a vida dela, sobre as obras, primeiras edições dos livros dela lá. Tem uma placa que depois foi colocada também falando dela. Não se sabe direito até hoje a causa da morte dela. As pessoas especulam que tenha sido doença de Addison, que é um problema nas glândulas suprarrenais. Mas assim, na real ninguém sabe mesmo, porque só tem uma descrição meio vaga dos sintomas, assim. Eu sei que ela ficou adoecendo durante muito tempo até de fato morrer, assim. Não foi uma morte muito legal, foi um processo meio doloroso. E a irmã dela, a Cassandra, ficou com ela até o final. As duas eram muito próximas, assim, eram melhores amigas. Depois que ela morreu, a Cassandra queimou a maior parte das cartas dela. Então é por isso que, na verdade, a gente não sabe tanto, assim, sobre a vida dela hoje em dia, né? Todas as biografias que a gente lê sobre ela, na verdade, falam muito mais das pessoas em volta dela do que ela mesma. Falando agora, então, um pouquinho dos livros, né? Eu tenho essa edição aqui, que tem os romances completos dela. Mas todos os livros dela já foram traduzidos para português. Inclusive a Nova Fronteira acabou de lançar uma edição muito linda, um box dos 3 primeiros, né? Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma. A tradução também tá muito boa, mas assim, tem várias editoras com várias traduções, assim, o que não falta é opção, quando você quiser comprar um livro da Jane Austen em português. O primeiro livro, Razão e Sensibilidade, na verdade é a história de 2 irmãs, a Eleanor e a Marianne. E assim, a Eleanor, ela segue mais o caminho da razão, e na Marianne é mais presente a sensibilidade. Ela é mais passional, ela é mais impulsiva. E aí o que acontece? O pai delas morre logo no início do livro, e quem herda tudo naquela época era o homem, era o irmão mais velho delas, do primeiro casamento do pai, que, assim, promete no leito de morte do pai que vai cuidar das irmãs e da madrasta, mas que não cumpre muito bem essa promessa. Então ficam a Eleanor e a Marianne, a irmã mais nova delas, e a mãe, numa situação muito lamentável. Acaba que elas conseguem, com a ajuda de alguns parentes, um chalé. E aí elas vão pra esse chalé e lá muitas coisas acontecem, né? Elas começam a conviver com outras pessoas, a Marianne se apaixona por um cara e o cara também se apaixona por ela, uma paixão arrebatadora. A Eleanor, por sua vez, gosta de um outro rapaz também, que a princípio parecia corresponder, mas aí tem uma treta lá. Enfim, é um romancezinho muito legal, recomendo, né? Mas é um romance ainda bem inicial dela. Em Orgulho e Preconceito, que é provavelmente a obra mais famosa dela, a escrita dela já tá bem mais desenvolvida. Acho que os personagens são mais complexos do que no romance anterior. A história também. E acho que o ponto mais marcante de toda a obra dela é a ironia, um humor assim meio sarcástico, a crítica... uma crítica social também ali, principalmente em relação a situação da mulher naquela sociedade, que ela não tinha muitas perspectivas, né? Por que nos finais de todos os livros dela, o final feliz é casando com um homem rico? Ou pelo menos com um homem que tinha condições de sustentar uma mulher, né? Porque, na verdade, essa era a perspectiva de sucesso de uma mulher naquela época. Se ela não casasse, ela ia virar um estorvo pra família, ela ia dar despesa pro pai, pros irmãos, quem quer que seja. Então, assim, Orgulho e Preconceito, que é uma história que provavelmente todos já conhecem. A Elizabeth, que é a segunda mais velha de uma família com 5 irmãs, tem uma mãe que tá desesperada pra casar essas 5 filhas, né? E assim, a mãe é zoada o livro inteiro, mas hoje em dia, assim, a gente entende essa mãe, sabe? Era desesperador. Quando o pai morresse, elas iam perder a casa, elas iam perder tudo. Então, ela precisava casar essas filhas. Um dia, né, vai passar uma temporada numa casa vizinha ali, um moço rico, com um amigo dele mais rico ainda, né? Então, opa, né, o alvoroço na vizinhança. Acontece que a irmã mais velha dela e o moço rico vizinho, né, que é o Bingley, se entendem muito bem, assim, parece que estão apaixonadinhos, mas a Elizabeth e o outro moço mais rico ainda, que é o Mr. Darcy, não se entendem, né? Ela detesta ele a princípio, o Mr. Darcy parece orgulhoso, preconceituoso e escambau. E a história vai se desenvolvendo, a gente vai descobrindo, né, que nem tudo é como parece. E no final os dois acabam juntos, como todo mundo já pode imaginar. E a questão, assim, quem, na verdade, que tinha mais orgulho e preconceito ali? Na verdade, orgulho e preconceito eram um dos dois. Já o terceiro livro, Emma, é talvez o precursor das comédias românticas que a gente tem hoje em dia. Inclusive tem uma adaptação maravilhosa de Emma, que talvez muita gente não saiba que é uma adaptação, que é As Patricinhas de Beverly Hills. É a história da Emma, que é uma moça rica, né, herdeira, maravilhosa, que ela é bonita, ela é inteligente e mimada. E ela gosta de controlar a vida das pessoas ao redor dela. Só que ela não é uma pessoa má. Ela tem de fato boa intenção no que ela faz. Só que acho que a vida inteira o pai sempre adorou muito ela, todo mundo em volta sempre achou que ela era uma pessoa sensacional, então ela cresceu achando também que ela era sensacional. Nunca teve muita gente pra botar limite nela.
a única pessoa que, né, de fato, assim, de uma certa forma, coloca um limite nela, que critica as ações dela e vê tudo de errado que ela faz, é o Mr. Knightley, que é maravilhoso também, eu adoro ele. E o livro é divertidíssimo, tá? Tem vários jogos de palavra e várias sacadas, assim, super sarcásticas, muito, muito legal. É mesmo uma comédia romântica. Já o quarto livro dela, o Mansfield Park, ele não é tão popular, assim, diria que dos livros dela é o menos popular, porque é um livro mais sério, talvez, e a protagonista, ela tem menos agência na história, né? Ela é meio apagada, que é a história da Fanny. A Fanny Price, ela é uma moça de origem humilde, né, que acaba indo pra casa de parentes ricos, né? A irmã da mãe dela casou com um cara rico, e aí ela vai pra viver lá, né? Até porque ela tinha vários irmãos e assim, estavam dando despesa ali na casa. E aí ela tem essa posição que assim, é compreensível a pessoa não ter muita agência nessa situação, porque ela é a prima pobre vivendo da caridade dos parentes ricos, né? Acaba que ela se apaixona pelo primo. A gente tem que ler todos esses livros com a lente, né, de que no passado essas coisas eram normais. Chegam uns vizinhos, a Mary e o Henry Crawford, que são pessoas muito mais... Eles são muito mais vividos, eles são muito mais glamourosos, eles são charmosos, interessantes e tudo mais. E aí o Henry se interessa pela Fanny, né? E a irmã dele, a Mary, se interessa pelo primo da Fanny, o Edmund, que era, né, o xodozinho da Fanny. Muitas coisas acontecem, máscaras caem, enfim, descobrem quem é quem nessa situação, e no final a Fanny vai ficar com o Edmund, tá? Todos os personagens no final têm finais felizes. Todos os protagonistas, pelo menos. É um livro legal, tá? É interessante, principalmente se você já gosta de Austen, você lê. Mas, assim, talvez eu não recomendasse como um primeiro livro, pra quem não conhece a obra dela. Depois disso é que vieram os dois últimos livros, né? Das edições póstumas, na verdade eles foram publicados juntos, que é A Persuasão e Abadia. E foi a primeira vez na nota biográfica que o irmão dela colocou que ela foi reconhecida como autora de todos os livros. Porque até então, o primeiro, O Razão e Sensibilidade, tinha sido publicado by a lady, né? Por uma dama. E Orgulho e Preconceito era pela autora de Razão e Sensibilidade, e assim se seguiu. Em Abadia, ela faz uma sátira aos romances góticos, que eram super populares nessa época. Começa com a história da Catherine, que ela só tem 16 anos, e ela adora ler esses romances, então ela fica super impressionada. Ela é convidada pra passear em Bath, com um casal lá de parentes. Ela adora, ela faz amizade com uma menina lá que também adora os romances góticos, e aí a imaginação dela fica super ativa. Ela conhece um gatinho, né, que é o Henry Tilney. E aí ela gosta muito dele, gosta muito da irmã dele também. Eles convidam ela pra passar um tempo lá na mansão deles, que era um castelo, assim, tinha sido uma abadia no passado, né, era uma casa muito antiga. E aí a imaginação dela vai à loucura, ela começa a imaginar mil coisas, a imaginar que houve um crime ali. Enfim, é muito legalzinho o livro, tá, é super bonitinho. Novamente, os personagens não são tão complexos quanto nos romances posteriores, mas vale muito a pena, é muito divertido. E Persuasão, por sua vez, é um livro que muda completamente de tom. Também se passa em Bath, então assim, mesmo que ela não tenha produzido muito na época dela em Bath, mostra que a cidade teve uma influência muito grande na escrita dela. É a história da Anne, que ao contrário da Catherine, é a personagem mais velha que ela escreveu, que a Anne tem 27 anos. E a Anne, ela viveu um amor na juventude dela, né? Tá estranho falar na juventude, quando a menina tem 27 anos. Mas 27 anos naquela época você já era uma solteirona e não tinha muita perspectiva na vida. E assim, quando ela era mais nova, acho que uns 20 anos, ela teve esse grande amor, esse moço, só que esse moço era pobre, ela era de uma família nobre, né? O pai dela era um baronete. Esse moço queria casar com ela queria casar com esse moço, mas aí ela convencida, né, pela madrinha lá, que não era uma boa ideia. E realmente não era, tá? E aí o moço, o capitão Wentworth, ele vai pra marinha, né, na época ele não era ainda capitão, se torna na marinha, e tem muito sucesso, porque a gente tem que lembrar que esse é o período das guerras napoleônicas, né? Então era uma perspectiva pros moços da época que quisessem ascender socialmente e ir pra marinha. Ganha muito dinheiro, volta rico, um partidão, todas querem, capitão. E a Anne se vê, né, com aquela coisa, ai meu Deus, né, o moço que eu gostava, ainda gosto, que eu rejeitei, voltou e agora todas querem ele. E ele dá uma esnobada legal nela, assim, porque é óbvio que ele tá muito magoado ainda com ela. É um livro, assim, muito mais sério, no tom mais denso, talvez. Eu li esse livro quando eu era adolescente, mas acho que eu só fui apreciar ele de verdade quando eu li já com os meus 20 e tantos anos, assim, mais velha, porque acho que você consegue se aproximar mais da Anne nesse sentido, né, nessa coisa de você ver, olha pra trás e ver as coisas que você deixou de fazer ou que você se arrepende de ter feito. Então, é um livro com uma carga emocional talvez um pouco mais densa. Mas como já dei spoiler, né, no final tudo vai ficar bem. Austen se tornou tão influente na literatura que tem milhões de adaptações dos livros dela já publicados, milhões de fanfics das histórias, né. É só na livraria que procurar que você acha um monte de coisa. Acho que uma das mais famosas foi uma websérie que fizeram no YouTube em 2012.
13, não me lembro agora. Que chama Os Diários de Lizzie Bennet, que foi publicado como livro depois. Aqui a minha edição é em inglês, mas a edição em português é exatamente igual. É uma adaptação moderna de Orgulho e Preconceito, e que a Lizzie, na verdade, é uma youtuber. E nossa, eu não posso recomendar esse livro o suficiente, é tão legal. E a série também tá toda disponível no YouTube até hoje pra quem quiser ver. E também se criaram outros livros assim, baseados nas histórias, né, fanfics e outros livros inspirados, e o que você puder imaginar que se tenha feito com Jane Austen já foi feito, tá? Tem aquele Orgulho, Preconceito e Zumbis. O livro eu não achei lá essas coisas, mas o filme eu achei muito legal. E também tem Austenlândia, que também tem filme, e é muito divertido, que é a história de uma garota que é obcecada por Orgulho e Preconceito e pelo Mr. Darcy, principalmente. E aí ela vai passar as férias num parque temático na Inglaterra, fictício, obviamente, não existe isso de verdade, tá, gente? Que é todo inspirado em Jane Austen, e você vai pra lá viver uma experiência, assim, como se você fosse uma mocinha dos livros dela. É muito, muito divertido. Recomendo muito, principalmente o filme. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e não deixe de seguir o nosso canal. E se você já gosta de Austen, ou se você já ouviu falar, mas tem curiosidade de ler, assim, deixa aí embaixo seus comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Beijo, até a próxima!